Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade em Cristo, a verdadeira riqueza para Deus. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de apresentar a vocês Eduardo Cardoso. Eduardo Cardoso é professor do Rema aqui no Brasil e também fora do Brasil, um ministro itinerante e ele também é arquiteto. Eduardo, muito obrigada por você estar aqui. Amém. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? De estar aqui, né? Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, onde nós vamos tirar algumas dúvidas. É claro que 50 minutos, né? O tema é muito amplo, mas eu tenho certeza que as pessoas vão ser alcançadas, né? E algumas dúvidas vão ser tiradas, né? Eu tenho certeza que Deus vai nos alcançar e vai nos ajudar a esclarecer um monte de coisa. Amém. Vamos para a primeira pergunta. A gente precisa começar pelo básico, né, professor? Sobre as definições. Qual a definição da palavra prosperidade? E o que as escrituras sagradas dizem a respeito de sermos prósperos? Bora lá? Amém, vamos lá. Vamos na definição primeiro, né? Sim. A palavra prosperidade, né? E quando a gente definir essa palavra prosperidade, é bom que você entenda que essa é a visão que Deus tem para a gente, né? Então, eu gosto da primeira, né, que é euodo, que significa ter uma viagem, uma jornada rápida e bem-sucedida. Significa conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado e fazer prosperar. Então, essa é a primeira definição de prosperidade. Eu gosto de outra definição, que essa é bem mais usada na Bíblia, tsaliak, que significa apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Uau. Então, essa é a definição de prosperidade. Essa é a visão, esse é o desejo que Deus tem para a gente a respeito de prosperidade. E eu gosto sempre de trazer um equilíbrio, porque as pessoas acham que prosperidade é sinônimo de riqueza, só riqueza. Não, eu gosto de falar que prosperidade bíblica é você ter uma vida abundante, não é? Porque muitos têm dinheiro, mas somente os filhos de Deus têm a verdadeira vida abundante, a vida próspera em Cristo, não é? Então é bom sempre trazer esse equilíbrio, não levar para as extremidades, não é? Nem achar que pobreza é sinônimo de espiritualidade, nem achar que riqueza também é sinônimo de espiritualidade, né? Mas a gente trazer um equilíbrio, dizer que vida de prosperidade é a vida abundante que Deus tem para nós, que inclui riquezas, sabe, bem-estar em todas as áreas. É você ter uma jornada aqui nessa terra, bem-sucedido, nada faltando. Agora a gente pode ver a questão dos versículos, né? Porque a gente tem que trazer uma base bíblica. O que é que Deus pensa a respeito da tua prosperidade? Né? Será que Deus quer que você ande faltando, não é, com falta? Porque eu não sei porquê, amado, mas jamais eu vou achar que a falta, a pobreza vai glorificar. Não é? Deus. Porque tudo que nós vimos aqui, amado, foi criado por Deus. Então Deus não tem problema com riquezas. E eu gosto sempre de dizer que o diabo é um parasita. O diabo não criou nada, o diabo não tem nada, o diabo não criou o ouro, não criou a prata, não criou as riquezas. Ele simplesmente é um parasita que está usufruindo das riquezas que são dos filhos de Deus. Porque o céu é do Senhor, mas a terra ele deu para os seus filhos. Então nós somos filhos, somos herdeiros e temos direito de desfrutar dessa vida abundante, essa vida de prosperidade. Então, falando dos versículos, gosto de falar demais, viu? Pode ficar à vontade. Porque eu me empolgo. Mas vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ver o que é que o Senhor diz em Salmos. Salmos 35, versículo 27. Que a gente gosta de trazer a base, não é? Para que a gente não venha, sabe, a duvidar. Se não tem palavra, você pode até duvidar, mas uma vez que a palavra foi dita, não duvide de nada. Duvide de você, mas não duvide da palavra. Perfeito. Ele diz em Salmos 35, 27, você pode até depois comentar, se quiser comentar também aqui. Ele diz assim, ó, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E diga sempre, glorificado seja o Senhor, que se satisfaz na prosperidade do servo. Ele, Deus, ele tem satisfação, ele se alegra quando você prospera. Que prosperidade? A definição que a gente falou, de você estar completo em todas as áreas, incluindo riquezas também. Outro versículo
era a respeito de José. Eu gosto muito da história de José, porque deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ele diz aqui, ó, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Então, José foi próspero por causa da presença do Senhor. A presença tornava ele um homem próspero. E ele diz assim, ó, e vendo Potifar que o Senhor era com ele, e ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, meu irmão, Deus não é inimigo da prosperidade, até porque veio de Deus, né? A vida abundante, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida abundante. E essa vida abundante, amado, é essa vida de prosperidade, essa vida completa, essa vida sem falta. Amém? Amém. Quer comentar alguma coisa? Porque eu tenho só um versículo. Essas áreas que você fala, quando você diz Deus nos quer fazer prosperar em todas as áreas, seria em que áreas? Vamos citar. Olha, você ser próspero espiritualmente. Espiritualmente. Na alma. Na alma. E no físico. E no físico. Nós precisamos viver uma vida completa. Deus ele não veio aqui para trazer vida faltando. Não, mas uma vida ampla. O meu espírito está salvo, minha alma está sendo renovada e o meu corpo está desfrutando dessa vida abundante. Da paz, da alegria, da provisão, sim, da proteção, do sim, suprimento. É uma vida completa. É entender a verdadeira riqueza que é carregar a vida eterna, né? Hoje eu falo assim, meu Deus, eu carrego a vida eterna, isso é uau. E entender também que Deus, ele quer que eu me sinta bem, né? O bem-estar, como você falou, tanto nas minhas emoções, quanto na minha questão espiritual, quanto também nas minhas riquezas, porque falou em prosperidade, o povo já vê o dinheiro. Prosperidade, dinheiro, é dinheiro. Se eu tiver com minha conta lá cheia, eu sou próspera. As pessoas têm essa mania, né, pastor? Pastor, lá vai o chamado de pastor. Pode chamar. Mas a questão é o seguinte, é porque, na verdade, a prosperidade, ele vai mais do que dinheiro. Isso. Dinheiro qualquer um pode ter aí. Pode ser a pessoa mais triste do mundo, pode ser a pessoa mais frustrada, pode ser a pessoa mais arrogante, mais, sabe, qualquer um aí. Mas elas podem ter dinheiro. Mas, amado, Deus, ele deseja para nós uma vida de prosperidade que inclui também dinheiro. Sim, perfeito. Não é? Porque dinheiro todo mundo tem, mas a vida abundante só para os filhos. E essa vida próspera, ela inclui também dinheiro, porque hoje aqui na Terra nós precisamos, tudo tudo que você for fazer hoje, nós precisamos de recursos. Mas eu quero falar só uma coisa aqui, ó. O próprio diabo reconhecendo, eu gosto dessa passagem em Jó 1,10. Eu acho interessante, queridos, porque o próprio diabo sabe que riquezas vêm do Senhor, que provisão vem do Senhor, que as bênçãos vêm do Senhor. E, infelizmente, muitos crentes ainda estão nessa, sabe? Querer justificar a sua falta, achando que é vontade de Deus, sabe? Viver nessa falta. Não, Deus ele não providencia falta, meu irmão, porque quando Deus criou a terra, ele criou tudo perfeito. Deus não colocou o homem no terceiro dia. Porque se Deus tivesse colocado o homem no terceiro dia, ia estar faltando alguma coisa. É verdade. Ele não colocou o homem no quarto dia, porque ia faltar alguma coisa. Sabe? Deus fez questão de colocar o homem no sexto dia, onde tudo estava completo, não existia falta de nada. Se fosse no terceiro dia, ia estar faltando o sol, ou ia estar faltando o mar, ou ia estar faltando as plantas, e aí você podia dizer, eita, pai, está faltando. Não. Deus criou todas as coisas, e no último dia, ele colocou quem? O homem. Para quê? Para usufruir da abundância da criação, queridos. Aí eu não sei como é que a gente associa falta com Deus. Se desde a criação Deus criou tudo em abundância para duas pessoas. Deus é exagerado demais. Mas veja o que o diabo disse. Olha mesmo que o diabo disse, está lá em Jó 1,10, na versão Mensagem King James. Sim. Ele diz assim, ó, isso é o próprio diabo falando a respeito de Jó, conversando com Deus, falando sobre Jó. Aí ele diz assim, o Senhor mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza. E ainda abençoa tudo o que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? E na versão King James ele diz o seguinte, porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo quanto ele possui?
Tu pessoalmente tem abençoado as obras das suas mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Meu irmão, o próprio diabo reconhecendo que todas as riquezas, a proteção, o cuidado vinha do Senhor na vida de Jó. Amém. Glória a Deus. Tem como duvidar? Não tem, tá na palavra. A questão é porque a gente não procura examinar as escrituras. E então perecemos, né, professor? Nós precisamos examinar e aí vamos entender. Quantos exemplos temos na Bíblia, né? De pessoas que prosperaram em Deus. Vamos para a segunda pergunta. Amém. Professor, qual o ponto crucial para a resistência das pessoas em entender e viver essa prosperidade bíblica? Que resistência é essa? Olha, o maior problema hoje é a ignorância. Sabe, a falta de conhecimento, não é? Porque o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo escravizado por falta de conhecimento. Nunca o problema vai ser o diabo, sabe? Nunca o problema vai ser a crise, o problema não é o problema. Sabe por quê? Porque é a falta de conhecimento. O Senhor disse que o povo não estava sendo destruído porque o diabo era grande demais. O povo está sendo destruído porque a crise está grande demais. Nada disso é maior do que Deus. Nada disso é mais verdadeiro do que Deus, porque Deus é a verdade, é a verdade absoluta. Amém. Agora, o problema é que a gente não está procurando conhecer a palavra. E muitas vezes, quando a gente conhece, a gente tira o texto fora do contexto para virar pretexto. Porque, olha, qual foi o problema do povo não entrar na terra prometida? Uma pregação errada. Porque Deus disse assim, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Foi isso? Foi Deus dizendo, vou tirar vocês, vou levar para uma terra que mana leite e mel. Que terra era essa? Olha mesmo, eles iam morar em casas que eles não construíram, eles iam beber de água de poços que não cavaram, eles iam comer de frutas de árvores que não plantou, ou seja, tudo estava pronto, preparado. Só para receber. Só para receber, mas crente é uma dificuldade para receber e isso vem pela falta do conhecimento. Agora, uma ministração errada fez com que aquele povo, uma geração, não entrasse na terra prometida. Porque Deus ele não privou somente Josué e Caleb, olha, só vocês dois vão herdar. Não, isso era para a terra. Mas 10 pessoas vieram pregar e eles começaram a pregar o quê? Incredulidade. Olha, o Deus é maravilhoso, a promessa é maravilhosa, mas os gigantes, ou seja, eles consideraram o gigante maior do que Deus. Eles se compararam aos gigantes. Eu não tenho que me comparar ao gigante, eu tenho que comparar Deus com os meus gigantes. E aquilo que era meu gigante deixa de ser gigante, porque Deus é infinitamente maior do que todos os gigantes que se levantam contra nós. Agora, aquele povo pregou, os 10 pregaram, eles acreditaram em quem? Na pregação dos 10, dos incrédulos. Quando Josué e Caleb foi pregar, não é dizendo, olha lá, tem uma terra maravilhosa, nós vamos devorar aqueles gigantes como pão. Ou seja, enquanto aquelas outros 10 se viram, sabe, como gafanhotos, sabe, Josué e Caleb se viram como maiores. Disse, eu vou devorar esse gigante, sabe, vou devorar como pão. Porque problema não é problema para a nossa fé. Nenhuma circunstância é problema para a nossa fé. A nossa fé se alimenta de gigante. Foi isso que Josué disse. Uhum. Eu vou devorar esse gigante como pão. E aí o que foi que aconteceu? Não desfrutaram da terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa de uma administração errada. Nós fomos ensinados, eu fui ensinado desde criança, que a gente tinha que ter cuidado com as riquezas, que as riquezas era a causa de toda a desgraça, que o dinheiro é a causa, sabe, de se afastar do Senhor. Era como se fosse um demônio. Dinheiro, riquezas. Sabe? E depois eu via que não tem nada a ver com isso, é porque eu não conhecia a palavra. Então eu estava, sabe, vivendo pelo que os outros estavam falando e não pelo que a palavra de Deus fala.
Porque a gente não tem que ser movido por experiência de ninguém, a gente tem que ser movido pela palavra. Isso. Eu sempre digo isso, se a palavra diz que eu sou, não adianta ninguém falar que eu não sou, porque eu sou. Se Deus disser que eu vou para a lua nadando, eu vou. Como? Não me interessa, porque milagre não se explica, recebe. Então o maior problema hoje é a ignorância. É a ignorância, é não saber. Eu sempre falo que se a gente não aumentar a voz de Deus, nós vamos escutar outras vozes. E aí, meu amigo, se você escuta outras vozes, você vai naquilo, você vai colher aquilo ali. Né? Adão mesmo, ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Então, toda vida que a gente decide não ouvir a voz de Deus, algo de ruim vai acontecer. Então, decida ouvir a voz de Deus. Estabelecer isso dentro de nós. Porque no mundo tem vozes. Vozes. Olha, você que está aí, você pode estar ouvindo a voz das circunstâncias, a voz do problema, a voz da falta, a voz da crise, a voz do medo, a voz do desespero, do divórcio, a voz... Tantas vozes. O apóstolo Paulo disse, olha, no mundo há muitas vozes. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Mas ele disse assim, a palavra do Senhor diz, mas a minha palavra tem que ser para você como a voz de muitas águas. Uau. Meu irmão, quem tem que fazer barulho é como você falou. Quem tem que fazer barulho é a palavra. Não são as circunstâncias, mas o diabo, as circunstâncias, o medo, a pobreza, a falta, a crise, está fazendo tanto barulho que tem muitas pessoas que estão com medo. Queridos, olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, o maior habita em nós. Amém. Deixa a palavra gritar. Você é próspero, você é abençoado, você é curado. Por quê, Eduardo? Porque a palavra de Deus diz. Mas não se manifestou. Mas vai se manifestar. Primeiro você tem que obedecer a alguns princípios. Eu sempre falo isso na minha aula. Olha, a primeira coisa que tem que vir é conhecimento. Uma vez chega um conhecimento, vai trazer a realidade de quem você é. A sua posição de filho. Uma vez você conhecendo a sua posição de filho, tudo vai mudar, a sua mentalidade vai mudar, você vai pensar como filho, vai viver como filho, vai andar como filho, vai falar como filho. Mudando a tua mentalidade, vai mudar o teu comportamento, queridos. É verdade. Aí vai existir alguns princípios. Sabe que existem muitos princípios para destravar aquilo que eu já sou no espiritual para se manifestar no natural. Perfeito. São princípios. E até a oração da gente muda, né? Porque a minha oração é assim. Era no passado assim. Senhor, meu Deus, me dá paz. Senhor, meu Deus, me dá. E na palavra Deus dizendo que já tinha me dado. Ou seja, minha oração era uma oração incrédula. Essa é a verdade. Porque na Bíblia está escrito que Ele já nos deu a paz. Então, se Ele já me deu a paz, porque eu estou pedindo? Porque eu não estou crendo. Uma vez eu falei aqui com o pastor Alex, a gente falou sobre cura. A minha cura está aqui. Eu estou aqui com a minha cura. Eu estou pedindo a Deus, a cura aqui na minha mão. Eu não estou crendo, porque é incredulidade na palavra. Então a gente precisa ter fé, porque sem fé... É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Eu gosto de falar eu tenho um filho, ele tem 18 anos, Luiz Eduardo. E ele, desde os 6 anos, 7 anos, ele ora. Né? Eu faço questão, toda noite, quando a gente vai dormir, quem ora é ele. Ele já ficava abusado. Meu pai já está com 15 anos, 13 anos, que só quem ora sou eu. Eu digo, só você vai orar. Mas ele aprendeu justamente o que você falou, né? Ele ora todo dia agradecendo. Ele, nesses 13 anos, ele nunca pediu nada, era sempre agradecendo. Porque ele aprendeu que a obra consumada de Jesus já está feita. Tudo que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Uau. Ele já levou a nossa pobreza, já levou a nossa maldição, Aleluia. já levou a nossa miséria. Ele já me deu paz, já me abençoou, já me curou, já me sarou. E todas as orações dele obrigado, 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 obrigado. Ele vai agradecendo todas as coisas. Por quê? Porque ele sabe que Deus já deu todas as coisas e ele não vai pedir aquilo que ele já recebeu. Ele vai render graças. A gente precisa render graças para que o milagre aconteça. Eu fico pensando assim, a gente orando, né, sem entendimento da palavra. Senhor, meu Deus, me dê paz. Senhor, me dê paz. E Deus, meu filho, eu não já dei paz para você. Eu já dei a paz, eu já te dei tudo. Eu já te dei a salvação, eu já te dei a cura. Quer achar que você não crê. Porque você não crê, você não recebe. Nossa, isso foi um destravar na minha vida. Agarrar essa palavra e não soltar nunca mais. E por isso que a gente fala dela. Né, professor? Essa palavra é maravilhosa. É maravilhosa. Eu também me empolgo.
Professor, de acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus era rico porque muitas pessoas falam, né? Ah, mas Jesus era um pobre coitado. Tem muita gente que fala de uma versão de Jesus. Vamos na Bíblia explicar? Vamos. Olha, Jesus, é claro e evidentemente, porque eu me espelho em Jesus. Eu quero essa vida abundante em Jesus. Sim. Jesus, ele tinha os recursos naturais. Quando não tinha os recursos naturais, se porventura faltasse, porque certa vez, ele estava com 5.000 pessoas, então não tinha padaria aberta, não tinha mercadinho aberto, não tinha supermercado aberto. Então, numa hora dessa, não tem como você usar de recursos naturais. Mas quando acabavam os recursos naturais, ele reivindicava, pedia ao Pai, porque ele tinha essa consciência dos céus, não é? E aí, o que é que acontecia? O milagre acontecia. Então, nada faltou na vida de Jesus. Eu gosto dessa passagem, porque assim, as pessoas, eu sempre falo isso, né? As pessoas dizem que Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Sim, não foi isso? Eu li isso ontem. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Né? Porque assim, as pessoas ficam pegando alguns versículos, ficam dizendo, olha, Jesus disse assim, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É em Lucas. Eu falei isso aqui, aqui é em Lucas, não é? Isso, Lucas 9, 57, 58. Ok, 58. pronto. Aí ele diz assim que não tinha onde reclinar a cabeça. Essa palavra reclinar significa clínio, né? Ou seja, descansar. Aí você diz assim, Jesus estava dizendo que não tinha onde reclinar, descansar a cabeça. É porque, na verdade, ele diz, olha, os animais podem até descansar. Ele disse, até os animais podem descansar, mas eu não posso descansar. Essa palavra a gente acha que é porque Jesus não tinha casa, não tinha onde reclinar. Amada, a gente vai ver aqui que Jesus não era um sem-teto não, viu? A palavra fala em Mateus 4,13 que Jesus foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Então Jesus, ele não escolheu o subúrbio, o fim, não. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus veio morar em Cafarnaum, na beira-mar. Jesus não estava falando de travesseiro, não tinha um lugar para descansar, para reclinar a cabeça. É porque a obra de Jesus, ela tinha um fim. Jesus só podia descansar era quando ele consumasse a obra que ele tinha para fazer por mim e por você. Perfeito. E por todos aí. Então Jesus, ele precisava descansar, mas ele ia descansar da obra concluída, da obra consumada. E a obra concluída e consumada só ia ser na cruz. Na cruz ele ia morrer a nossa morte, na cruz ele ia pagar os nossos pecados, na cruz ele ia levar as nossas doenças, na cruz ele ia levar as nossas maldições, na cruz ele ia nos tornar filho, na cruz ele ia derrotar o diabo. Amém. Na cruz seria o lugar onde ele ia consumar a obra. Quando ele terminasse, aí ele podia descansar. Então ele só pôde descansar na cruz. As pessoas pensavam no agora. Jesus disse, olha, vocês podem até descansar, porque vocês não têm um trabalho que eu tenho para fazer, mas o meu trabalho, o meu descanso tem que ser na cruz. Então quando Jesus morreu, ele fez o quê? Ele descansou, reclinou a cabeça. Ou seja, naquele momento ele estava dizendo, agora sim, eu posso descansar da obra consumada. Perfeito. Até o contexto aqui, né, fala sobre Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Era uma questão de, vamos que eu tenho algo muito importante para ser feito. E não sobre descansar de um cansaço físico, né? O contexto é só olhar. E se você for olhar o contexto de Jesus, toda a história de Jesus, eu acho maravilhoso. Né? Jesus nasceu numa manjedoura. Sim, Jesus nasceu numa manjedoura. Mas quando José e Maria, eles saíram para Belém, para participar do censo, que era algo que se fazia, que ele era natural de Belém, então ele tinha que participar desse censo. Sim. Aí o que acontece? Ele não foi procurar direto a manjedoura. Sim. Eles foram procurar hospedaria, mas a hospedaria lá estava o quê? Lotada. Porque a gente pensa que era como se fosse um Natal, com resorts, com flats e tudo. Não, era algo menor, algo mais rústico. Então ele foi buscar primeiro o que? A pousada. Não tendo lugar, ele foi porque, deixa eu te falar uma coisa, quem está grávido, meu irmão, não escolhe lugar não. É verdade. Nem tempo, nem hora não, é a hora de chegar.
Amém? É verdade. Mas o que foi que aconteceu? Faltou recursos? Não. Olha aqui, amado, assim que Jesus nasceu, entregaram a ele o quê? Ouro, incenso e mirra. Por que será, né? Deus disse, olha, vou começar logo a você. Primeiro assim, eu vou bancar aqui, ó. Eu vou bancar, é como se fosse assim, eu banco sua jornada. Vou começar agora bancando o normal, depois você vai avançando. Porque, amado, a gente acha que Jesus era sem teto, Jesus não tinha dinheiro, sabe? Jesus... Olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus tinha mantenedores. Mantenedores. As pessoas, as viúvas, pegavam o seu dinheiro e investiam em Jesus. Jesus tinha tesoureiro. Por aí tu tira. E ainda mais um tesoureiro que roubava ele. Era mesmo, então, amado, já viu o pobre ter tesoureiro? Já viu o pobre ajudar outro pobre? Já viu um pobre sendo seguido por multidões? Então, aí as pessoas acham assim, sabe? Não, ó, Jesus tinha mantenedores. Só para você ter uma ideia, mantenedores. Aqui fala o seguinte, que em Lucas 8, de 1 a 3, você quando chegar em casa, aliás, você que está em casa, pode olhar, você vai ver que tinha mulheres de procuradores, mulheres ricas, que financiavam, ajudavam. E só para você ter uma ideia, pastor Cris é um pastor nigeriano e eles têm um evento lá na África do Sul, na Nigéria, e nós fomos na África do Sul um certo dia, um certo ano, 2014 eu acho, e quando nós chegamos lá, esse cara ele banca nações, ele pede, só na nação brasileira ele gastou 10 milhões de dólares só para levar a gente, porque ele bancava hospedagem, bancava tudo. Mas tinha uma mulher lá, 2014, uma só, de centenas, mantenedoras do Ministério de Cris. Uma mulher só, ela deu só para aquele evento 245 milhões de dólares. Nossa. Equivale mais a 1 bilhão de reais. Ou seja, cara, uma pessoa ofertou na vida de Cris. Agora eu te pergunto, imagine as pessoas influentes naquela época que semeavam no ministério de Jesus. Não é? Só para outra curiosidade, não é? Jesus ele ajudava os pobres, não é? Ele era uma pessoa que ajudava, alimentava, e para você fazer isso você precisa de recursos, né? Como eu falei, ele tinha um tesoureiro, guardava dinheiro, né? E além do mais, esse lá, Judas ainda tirava um pouquinho para ele, né? Jesus ele se diferenciou dos pobres, porque ele diz assim, ó, certa vez, quando aquela mulher foi derramar a mirra, perfume nos pés de Jesus, e Judas disse, olha, você podia ter vendido isso para dar aos pobres. E ele diz, olha, os pobres vocês sempre vão ter convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ele diz, olha, porque ele disse, eu poderia dar aos pobres. Ele disse, olha, os pobres sempre vão existir, mas a mim não. Então ele se diferenciou, porque jamais Jesus ia dizer que era pobre. Pobreza significa escassez, falta. Meu irmão, quem já viu falta escassez em Deus? Isso é coisa do inferno, do diabo. É verdade. Não tem como você associar a Deus essa abundância, essa coisa grande, essa, sabe, achar que Deus ele trabalha com falta. Você veja a criação. Como é que alguém que é escasso vai dar a vida eterna? Não faz sentido. Né? Ele é a fonte da vida eterna. Ele é a vida, ele é a própria vida, né? Abundante, né? Eu não sei, volta justamente isso. Ou é um ensinamento errado acerca de prosperidade, sabe? Ou é uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Mas da mesma forma que é doença, da mesma forma que é pobreza, é o caso de doença. Nós precisamos entender que aquilo que Jesus veio para fazer, ele fez. Aquilo que era para dar, ele já deu. A obra está feita, a obra está consumada. Tudo que tinha para fazer, ele já fez. Ele já nos abençoou, ele já nos deu vida. A palavra do Senhor diz que ele supre as nossas necessidades, segundo as riquezas que há em Cristo Jesus. Nós somos prósperos, nós temos a vida de Cristo. Nós somos herdeiros. Herdeiros. Então, meu irmão, essa é a nossa posição, essa é a nossa situação. Jesus, ele gostava de coisas boas, sabe? Jesus, a roupa de Jesus, os soldados, sabe, lançaram sorte. Eu fico imaginando, Jesus usou o puro linho, acho que a roupa
top da época, Jesus usava. Só que Jesus ele não veio para juntar dinheiro, porque ele era o dono de tudo. Ele veio para estabelecer o seu reino, ele veio para nos salvar. Agora, nesse processo que ele veio, nessa jornada, ele veio bem sucedido, nada faltando, porque ele sabia quem era o Pai. Assim somos nós. Nós estamos numa jornada e vamos ser bem sucedidos. Não falta nada. Agora, pastor Cris, eu estou sempre falando pastor Cris. Pode falar Pastor Cris, ele diz o seguinte: se o dinheiro não chega na tua alma, não vai chegar no teu bolso. Porque se você pensa pequeno, você vai ser do tamanho do seu pensamento. Porque assim como eu imagino, assim eu sou. Exato. Assim como eu imagino na alma, assim eu sou. Se você imagina pobre, vai ser pobre. Se você imagina doente, vai ser doente. Se você se imagina, vai acontecer. Provérbio diz, assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Você não vai ser, já é, porque você já imaginou. É verdade. Na sala de aula você falou algo assim que eu achei super interessante. Você prefere ser a pessoa que recebe ou a que dá? Porque a que recebe é a que pede e a que dá é a que tem. Com certeza, é melhor nós sermos essas pessoas que têm. E eu fico pensando, Deus, ele ama patrocinar os projetos que têm a vontade dele. Né? E entra a questão da maturidade. Quando a gente entende a vontade de Deus e a gente começa a andar como José fez, ele se tornou de escravo, continuou sendo fiel em todos os momentos e se tornou governador do Egito. Então, com certeza era a vontade de Deus que José chegasse em um alto cargo para que ali ele pudesse fazer o que Jesus faria, o que Deus faria naquele lugar. Com certeza Deus quer pessoas com questões financeiras, quer pessoas bem prósperas, bem sucedidas, para que eles façam a vontade de Deus ali. Porque imagina só, se eu sou, como você diz na sala, um pobre lascado, e eu tô lá, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar quem? Me diga. Eu tenho R$1 aqui, eu vou ajudar quem? Se eu não posso nem me ajudar. Então, eu preciso entender que a vontade de Deus é que eu prospere em todas as áreas, para que eu também possa ajudar outras pessoas. E a gente tem um coração, assim, disposto a ajudar o outro. É uma coisa tão boa, sabe? Você poder patrocinar, sei lá, uma viagem, um intercâmbio de um adolescente ou uma viagem dos meninos, dos jovens, né, da igreja. E você vê ali que aquelas pessoas, elas querem fazer algo bom. Por exemplo, se você encontra alguém que quer muito ler a Bíblia, é algo bom, não é? Não é uma atitude de Deus que aquela pessoa conheça a palavra? Que coisa maravilhosa é chegar e dizer, pega meu filho, eu compro para você uma Bíblia. Entende? Nós precisamos estar nessa posição. Chega de crente achando que não pode ser próspero, né, pastor? Pastor. E você vê que Adão não faltava nada. Abraão era próspero. Isso. Abraão se tornou um homem riquíssimo. Davi, Salomão, José, a estratégia de Deus, você falou isso aí, é interessante, porque Deus ele está vendo na frente. Olha mesmo, Deus pegou José, prosperou, ou seja, aquilo que você passaria a vida toda, eu nem conseguiria, Jesus esteve em 1 hora, Deus em 1 hora, pegou José da prisão e colocou ele à direita do faraó. Não é? Ou seja, 1 hora ele promoveu. Esse cara, o quanto ele abençoou o seu povo. Né? Não é? Ou seja, Deus ele sempre visando o bem-estar do seu povo. E a própria família do José, né? Com certeza. Começou pela família e pelo povo todo, porque o povo todo prosperou na época de José. Ao ponto, depois de José morrer, o pessoal tiveram inveja dos judeus que prosperaram e tornaram eles escravos. Eu fico pensando se José tivesse um coração rancoroso ali. Não ia. Mas é porque é uma figura de Jesus, né? Pois é. Foi traído pelos irmãos, foi o pão para os irmãos. É verdade. Tem toda uma... José, se você for fazer um paralelo, é uma figura de Jesus, né? Perfeito. Mas tudo com um propósito, né? Deus tem um propósito. E tem um propósito para você que está nos escutando. Amém. Sabe? Você possa ter essa visão, né? Abrir a sua mente, sabe? O seu coração, para que você possa escutar, que você possa, sabe, sem resistência, né? Porque as pessoas começam a colocar tanto problema em conceitos errados sobre dinheiro, sobre riquezas, sabe? E riqueza, amado, é bom para ajudar as pessoas. Isso. É bom demais você dar, é bom demais você ajudar. Imagine você ter vontade de ajudar e não conseguir, sabe?
Então, Deus ele quer que a gente seja essa fonte, porque Ele é a nossa fonte. Sermos generosos como nosso Pai é. Nosso Pai é generoso. Então, por que não? Eu também quero ser. Sabe, eu quero poder ofertar, eu quero poder ajudar, eu quero poder fazer. E isso é de Deus. Desce uma graça sobre nós quando isso acontece. Que é um dos propósitos da prosperidade, é a generosidade. Sim. Né? Que tem que ser movido pelo amor, porque eu amo, eu sou generoso. A melhor coisa é dar, meu irmão. Você puder ajudar, você poder trazer uma cesta básica, você poder realizar o sonho de uma pessoa, sabe? Muitas vezes a gente não está fazendo isso porque nós mesmos já estamos precisando. Então, nós precisamos, sabe, a gente que tem conhecimento, nós precisamos entender quem nós somos para a gente poder ajudar outros. Exato. Então, Jesus é referência. Jesus foi um cara, sabe, foi uma pessoa que não teve falta. Nem vamos ter quando a gente tem essa consciência de Cristo. Exato. Não vai faltar, viu, gente? Vai ter em provisão, vai ter em abundância. Porque essa é a palavra de Deus para nós. Eu gostei daquele testemunho que você deu lá na sala sobre a menina lá da farmácia. Então, você pode falar desse testemunho? Que Sim. a menina ia ser demitida Uma mulher ia ser demitida, né? E aí a gente orando, eu digo, por que você não compra a farmácia dele? Diga aí, você sai de funcionária para comprar a farmácia. No meio da reunião, vai ser demitido, ela se levanta e diz, eu quero comprar a sua farmácia, já que você vai vender, então eu quero comprar. Ela não tinha nada, tinha só o fundo de garantia, ou seja, ela saiu daquela reunião dona da farmácia. E depois de alguns meses, já tinha 3 farmácias. Olha aí. Por que a gente vai limitar Deus? Por quê? Deus ele tem um propósito, sabe? Deus não quer simplesmente que a gente riqueza para guardar, mas é para ser generoso, sabe? Para a gente, sabe, abençoar as pessoas, sabe? E Deus ele tem esses milagres. Deus tem essas, sabe, esses testemunhos. Eu vou falar outro de Pastor Cris. Eu gosto desse também. Essa mulher que deu 245 milhões de dólares, essa mulher não tinha nada, mas ela tinha um desejo, ela sempre desejou. Ela via as pessoas semeando no ministério do Pastor Cris, e ela disse, um dia eu vou semear, um dia eu vou poder semear. Ela desejou, a mulher era lisa, pobre de maré, como se diz. Ela não tinha um pau para dar no gato, ela nem tinha nem o pau nem um gato, mas ela tinha o desejo. E aí o Senhor mandou ela cavar um poço. Pegou a terra dela, mandou cavar. Quando cavou, deu petróleo. Aí depois de 6 anos, essa mulher estava semeando mais de 1 bilhão de oferta. Então, o que é difícil para Deus? Qual é o problema? Porque a gente fica achando que Deus ele é um Deus, sabe? Olha, Deus é tão exagerado, queridos. Eu vou dizer para você, olha, Deus é tão exagerado, porque a gente quer dimensionar Deus pela nossa realidade. Porque não tem nada na minha vida, está tudo difícil. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Olha, Deus ele é infinitamente maior do que qualquer coisa. Eu disse isso na sala de aula. Olha, Deus ele chama as estrelas pelo nome, são mais de 6 bilhões de estrelas. Deus pesa as areias do mar. Deus coloca as águas na concha da mão. Aquele universo que era infinito, ele mede com os dedos. Você está entendendo? Deus é exagerado. As ruas lá no céu são tudo de ouro, de diamante. Deus não tem problema com riquezas. Descobrir agora um planeta onde as montanhas são de diamantes. O choque de 2 estrelas produzir o peso de 6 terras, 6 planetas Terra em ouro. Uau. Então, meu irmão, riquezas foi Deus que criou, queridos. As ruas são de ouro, né? Ruas de ouro, imagine. Tudo de ouro, sabe? Aquelas riquezas, tudo céu no excelência. Agora, eu não sei, olha, sinceramente, eu não sei de onde as pessoas associam pobreza com Deus ou doença com Deus. É verdade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu estava vendo aqui, olha mesmo as riquezas de Salomão. Salomão fez um templo, o templo de Salomão. Meu irmão, se hoje Salomão habitasse no nosso contexto, ele ia ser, meu Deus do céu, ninguém ia curtir ele, ninguém ia seguir, todo mundo ia falar mal de ostentação, de absurdo. Olha mesmo aqui o reino de Salomão, viu? Olha,
Salomão, está na Bíblia, viu? Foi um estudioso, um americano que fez isso aqui, ó, mas está na Bíblia. Ele diz o seguinte, que a quantidade de ouro que ele arrecadava todo ano eram 25 toneladas de ouro, certo? Que seria em torno hoje, ele arrecadava por ano, equivalente a 300 bilhões de dólares, ele arrecadava todo ano de ouro, ok? Certo. Sua riqueza pessoal hoje estima, e sim, no ano de 2000, estimava em torno de 200 bilhões de dólares. As pessoas dizem que se fosse hoje, ele era o homem mais rico do mundo. Nossa. Em posses, em dinheiro, em money, ouro. As trombetas do templo, cada uma, custava $1 milhão. Nossa. Cada trombeta. Certo? A roupa do sacerdote equivalia a 30 milhões. Aliás, perdão, 10 milhões de dólares. Nossa. Olha mesmo. Meu irmão, o que haver de crítica nas redes sociais, dizendo que Salomão era um absurdo, era um ostentador, que as pessoas estavam com fome, que ele estava ostentando demais, que Deus não estava com ele. Meu irmão, foi Deus que prosperou. A palavra do Senhor diz, olha, porque você pediu sabedoria, eu vou te prosperar. Não é você não, sou eu que vou te prosperar. E você, Davi queria fazer o templo, mas não é Davi não, é você que vai fazer. Então, olha como foi o nível de excelência do templo de Salomão. O que ele gastava, sua provisão diária era $17 mil. O que ele gastava no castelo, só no castelo, no templo, era $17 mil também. Nossa. $17 mil, só o cardápio. Que ele gastava $17 mil. Isso é bom para chocar um monte de incrédulo, crente incrédulo, sabe que tem problema com riqueza. Veja isso aqui, sabe? Outra coisa, o seu salário por imposto mensal era mais de 300 milhões. A rainha de Sabá deu a ele $54 milhões. Ele fez com que ela saísse com muito mais ainda. Então, meu irmão, meu Deus do céu. Era um verdadeiro investidor. Meu Deus do céu, imagine, tudo de ouro. A palavra do Senhor diz que era tanto, ele tornou o ouro comum, como se fosse uma pedra. Nossa. Para você ver a excelência do cara. Mas não era ele, era Deus nele, é porque era propósito de Deus. Exato. Eu não sei por que as pessoas querem ser pobres. Porque não lê a palavra. Não entra aí justamente ignorância? Porque onde é que está a voz de Deus? A voz de Deus está aqui. Tudo isso aqui, quantas palavras tem a Bíblia Sagrada? Está aqui a voz de Deus. Quando eu colocar a voz de Deus dentro da minha mente, que é renovando a minha mente com a palavra, eu vou começar a pensar como meu pai. E aí eu vou começar a ver dessa forma. Ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa generosa, ser próspera, né? Porque sou generosa, sou próspera e também vou ser uma doadora. Uhum. É incrível. Não sei por que as pessoas acham que... Eu até separei aqui, não foi? Cadê ele? Você separou. Foi, ó. Isso aqui, ó, gente. Não, isso aqui é um recurso que a gente usa. Mas a verdadeira riqueza mesmo está aqui, ó. É no conhecimento. Sabe? Prosperidade não é só isso daqui, não. Isso aqui é um detalhe que faz parte para a gente poder, né, doar, para a gente poder ajudar, para a gente poder fazer algo pelas pessoas. Mas está aqui. Porque até tem um versículo, acho que é em Provérbios, que fala, né, que o dinheiro traz proteção, mas é a palavra mesmo. É ela que nos sustenta. Né? Então, só o dinheiro, se tiver só o dinheiro e não tiver o conhecimento de Deus, com certeza você vai cair. E existem muitos exemplos de pessoas assim, ricas, que se mataram, pessoas ricas, que são pobres espiritualmente, que não entendem quem elas são. Nós precisamos entender quem somos e está aqui. É na palavra de Deus. É nessa palavra aqui. Rapaz, eu sou a mulher mais rica do mundo, vice-professor. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Né? E ele diz aqui, na Bíblia, em Deuteronômio, que nós somos geradores de riqueza. Então, conhecimento vai gerar riquezas. Sim, sim. Sabe? O conhecimento gera riqueza, gera também riquezas. Sabe? O conhecimento vai gerar paz. É como você falou, né? Você orar pedindo paz. Quantas vezes a gente orava? Eu já orei pedindo paz, amor, pedindo cura, né? Hoje eu não peço, eu agradeço. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já me curou, o Senhor já me sarou, o Senhor já me prosperou. Obrigado, Pai, por sabedoria para gerar riquezas. Sim. Porque existem princípios. Sim. Né?
Como você falou, uma delas é a generosidade, outra coisa é a semeadura, outra coisa é a meditação, mudar a mentalidade. Tudo isso são princípios, são coisas que a gente precisa fazer, que vai destravar, são chaves. Mas essas chaves, elas só vêm por esse conhecimento aqui, ó. E aí, até isso aqui, você precisa comprar isso aqui, ó. Isso aqui não é de graça. Esse estúdio aqui não é de graça, esse microfone, essa pastilha, nada aqui é de graça. Então, nós precisamos, sabe, disso aqui, dinheiro. Só que eu não vou servir dinheiro. O dinheiro vai me servir. Isso. Eu não vou correr atrás do dinheiro. Quando eu obedeço, quando eu creio, o dinheiro corre atrás da gente, queridos. Nós somos geradores, nós produzimos riquezas. Quando? Quando a gente está nessa palavra. Mas, Eduardo, você é muito espiritual. Não, meu irmão, se tudo que foi criado foi pelo espiritual, quem criou tudo não foi o espiritual, não foi Deus, então eu vou ficar com quem? Com o espiritual. Tudo que nós vemos foi feito daquilo que não se vê, né? Porque o poder de Deus, tem como ver o poder de Deus? Não. Mas nós vemos tudo aquilo que Ele criou. Ai, quando eu olho para o mar e olho para o céu, eu digo, meu pai é rico. Logo, eu também sou herdeira de toda a riqueza. E você, crendo nessa palavra, crendo em Jesus Cristo, também se torna, né, professor, filho. É só crer. Ai, é muito fácil. É porque a gente complica. A gente complica. Olha, porque a gente só tem que receber. Mas até para receber é complicado. Pastor Cris, ele disse que o maior problema do crente é não saber receber. Porque se tudo é nosso e tudo foi dado, Jesus está descansando, não é porque ele está cansado não, meu irmão, é porque ele não tem mal o que fazer por a gente não. Ele já venceu o diabo, já venceu a pobreza, já venceu a maldição, já destruiu tudo. Eu não sei o que é que Jesus vai fazer mais não tem mal o que fazer não, meu irmão. É você crer e desfrutar do presente, é porque a gente complica. E outra coisa, presente não se paga, presente recebe. Creia, receba, meu irmão. Amém, amém. Você recebe essa vida próxima, você já tem essa vida abundante. Manifeste. Deixe de se a mão. Oxe, Abra para receber. Oh. E é assim, né, que todo mundo fica. Assim. É assim que a gente fica. Um dia desse, o Espírito Santo falou comigo, olha que lindo. Todo mundo fica assim na igreja, ó. É louvando, mas olha, recebendo. A presença não, né? Porque a presença está em nós, mas recebendo tudo que Deus tem pra gente. Tudo. Né? Vamos colocar um vídeo que você falou do pastor Cris. Eu falei tanto de pastor Cris, não foi? Foi, falei tanto de pastor Cris. O professor Eduardo, ele já foi umas 6 vezes? 6 vezes. 6 vezes lá. Eu vou também, eu creio que eu vou. Pronto, próximo ano é na Nigéria. Vamos Amém. embora. Eu creio que haverá uma caravana. Se Hugo, que vai estar me assistindo, se Hugo, né, que é um cara aí que é responsável pela caravana do pastor Cris, fizer alguma coisa. Viu, Hugo? Mandou o recado. Mandei o recado. E aí o pastor Cris foi incrível, viu? Porque o Roberto Palhano que me apresentou o pastor Cris. Oyakhilome, sei lá como fala, eu não sei o segundo. Oyakhilome, alguma coisa assim. E você pode até pesquisar. O pastor Cris, ele é um grande homem de Deus. E eu me perguntava, né, cadê as curas, cadê os sinais e maravilhas? E quando eu entrei no Verbo da Vida foi que eu comecei a ver, né, que existe realmente esse comportamento do livro de Atos. E aí, eu fui assistir os vídeos do pastor Cris. Eu fiz, meu Deus, eu mandei pra todo mundo, sabe? Paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando. É cura, é como acontecia com Jesus. E aí você teve a honra, né? Tive a honra. De ir lá. Você pode soltar aí, Matheus, pra gente dar uma olhada, que a gente vai aparecer mais ou menos aqui, pra gente ver. Isso aí foi quando ele impôs as mãos, né? E ele disse que o que eu estava recebendo no Brasil, aqui na África, eu ia levar para o Brasil. Nossa. Esse homem ali, o de azul, é o pastor Cris. Esse é o que a gente falou dos testemunhos aqui. Coisas acontecem, né? Ele teve uma revelação que mudou todo o ministério dele. Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, não era ele, era Cristo nele. Então tudo fez a diferença. Fez a diferença em cura, fez a diferença no ministério, fez a diferença no chamado, fez a diferença nas finanças. Mudou a vida dele quando ele entendeu que não era ele, era Cristo. Uau. Né? E aí, quando as pessoas elas não têm o discernimento, né? Porque a gente cai daquela forma. Tem gente que não entende, né? Porque ali eu não aguentei não. Como eu queria aguentar para escutar o que ele estava dizendo. Mas ninguém aguenta não ali, viu? Ninguém aguenta, sabe? As pessoas falam, como assim você cai? Minha gente, quando você começa a entender quem é o nosso Deus, a pureza, a soberania, o poder. O poder. O poder. Não
tem não, esse corpinho da gente aqui é fraco. Imagine, para segurar o poder de Deus num corpo desse, vai ter que ter uma reação. Com certeza. Uns pulam, outros correm, outros gritam. Eu grito. Eu sei não, mas foi algo poderoso e esse homem de Deus me inspirou demais também, né, em curas. Porque eu consegui enxergar também essa realidade, ou seja, funciona. Funciona. E é fácil, a gente vê as coisas acontecendo na vida dele de uma forma tão fácil. Curas, leprosos, cego, aleijado, olha, tanta coisa assim que você parece, mas é como falou, né? O livro de Atos, ele está dizendo, são atos. São atos dos apóstolos, atos dos discípulos, atos dos filhos, atos nossos, que somos filhos, continua os atos, ou seja, fácil. Nós somos a igreja que vamos continuar. Os atos. Operando os atos de Cristo. Amém. Bom, meu Deus, a hora passa muito rápido quando a gente fala de Jesus. Já. Eu falei demais. Me desculpe. Não, que desculpa. Então pronto. Agradecida estou. Vamos então, eu vou deixar aberto para você dar uma orientação para quem está nos ouvindo, algo que você queira dizer, que está no seu coração, sobre esse tema. Amém. Prosperidade. Então, eu quero dizer para você buscar, não é? É claro que hoje, nada contra os coachings, viu? Nada contra os coachings. Eu sempre digo assim que Paulo poderia ser o melhor coaching do mundo, porque Paulo disse, esse é o meu evangelho, chamou o evangelho da graça de meu. Mas Paulo, ele poderia dizer, o lenço de Paulo curava, ele escreveu, sabe, a maioria do Novo Testamento, todas as revelações foram confiadas a ele, e aquele cara chegou a uma conclusão de que ele morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, assentou com Cristo, reina com Cristo, é suprido por Cristo, é mais que vencedor em Cristo, é justificado em Cristo, é perfeito em Cristo, ou seja, ele chegou a um ponto, uma conclusão que tudo era Cristo, Cristo nele, a esperança da glória. E ele chegou ao ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, é essa vida abundante que eu quero que você busque conhecer mais, porque a palavra do Senhor diz que é para a gente buscar conhecer a vida eterna. A vida eterna se resume a você conhecer Deus e conhecer Jesus. A palavra vida eterna é zoe aionios, significa a própria qualidade que Deus vive, você tem que viver. Então, meu irmão, busque o conhecimento, procure o conhecimento. Ele mesmo disse a palavra, que a vida eterna é conhecer Cristo. Quando você conhecer Cristo, você vai se conhecer. Cristo foi próspero, alegre, poderoso, sabe? Foi, meu Deus do céu, falar de Cristo aqui. Então eu quero incentivar você a buscar o conhecimento, sabe? Não viver por experiência de pessoas nenhuma, sabe? E procurar se espelhar no Senhor. Eu creio que grandes coisas vão acontecer na vida de vocês ouvindo esse podcast. Amém. Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Essa palavra é viva, hoje, amanhã, funciona hoje. Esse vídeo funciona hoje, funciona amanhã. Próximo mês, você ouvindo, é palavra, então a palavra vai funcionar. Então, é isso que eu tenho para dizer e quero agradecer a honra, o privilégio de estar aqui. Amém. Amém? Então, muito obrigado, Débora. Amém. Amém. Eu que agradeço. Um tempo maravilhoso. Que coisa, né? Você vê, flui. Oh. A gente faz o roteiro, mas o roteiro é dele, porque até ele prepara o roteiro pra gente. Até minha roupa ele preparou hoje, porque os meus que roupa eu vou hoje. E o Espírito Santo, espera aí. Ele nos provê em tudo. Amém. Aleluia. Eu espero que você tenha recebido, porque aqui eu recebi dessa palavra. Nós também recebemos quando nós decidimos nos expor a ela. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado. E não se esqueça, busque o conhecimento. A palavra. Você vai encontrar todas as palavras nesse mundo. Várias palavras, de vários livros, várias pessoas. Mas as palavras sagradas estão aqui. A palavra que vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe você, não, que eu não falo mais assim, não. Não, né? Não, porque que nós já somos... se manifestam. Sim, que eu já sou abençoada, na palavra está escrito. Então, seja abençoado pela prática da palavra. Amém. Até a próxima.